Sua maior posição é em Banco do Brasil? Sim, minha maior posição em banco é Banco do Brasil. Só que não é o melhor banco, na minha opinião. O melhor banco, na minha opinião, é o Eu queria perguntar um pouco, assim, sobre a sua própria filosofia de investimento, porque tem algumas pessoas que às vezes fazem vídeos de um determinado assunto, mas às vezes não necessariamente investem só naquilo, às vezes tem uma estratégia muito mais ampla. Como que você olha, assim, os investimentos seus pessoais, assim, como que você organiza sua carteira? Depois a gente fala um pouquinho de cenário, do dia a dia que a gente tá e alguns boa. investimentos legais. O modelo de alocação, o método de alocação já foi comprovado estatisticamente, um monte de estudo americano, em todo o Uhum. país, né, estudaram aí vários países de fundos e tal, o médio de alocação que confere mais de 90% do seu ganho. Então é muito importante o médio de alocação, o meu médio de alocação ele foi evoluindo. Conforme eu fui adquirindo conhecimento, ele foi evoluindo. O Leozinho lá de trás tinha 70% de renda fixa e um pouquinho de fundo imobiliário. Então hoje eu tenho um médio de alocação que se chama Kraken. E aí o primeiro K de caixa, tem um percentual, a gente conversa depois, ações, depois vem, o REITs, real estate, que é fundo Uhum. imobiliário, cripto, ações exterior stocks, ações americanas, e eu deixo um pouquinho ali para negócio, que é qualquer tipo de investimento fora da bolsa. Legal. Hoje eu tenho investimentos fora da bolsa muito muito raramente, que é a minha própria empresa, geração de dividendos, e eu tenho um investimento em placas solares e tal, porque eu fazia mineração de criptomoedas, aí começou a ficar muito ruim Você ali. tem cripto? Tenho Tem cripto cripto? também, tenho cripto também. Então, assim, eu acredito muito no que o Rei Dalio fala, e aquele livro dele, Os Princípios de Rei Dalio lá, a parte de santo grau dos investimentos de diversificação, realmente, assim, faz total diferença na sua carteira. Realmente, é. O cara que tem só ações brasileiras, ele tá levando um supapo agora, né. O Uhum. cara que tem ações brasileiras e só o SP500, pô, ele tá com a carteira positiva. Sim. Então, assim, a diversificação é muito importante. Hoje eu tenho ali 10% da carteira em renda fixa, mais ou menos, 10, 12% em renda fixa, Você é mais de renda variável mesmo, então. mais renda variável, 90% da carteira tá em renda variável. Legal. Deixa eu te perguntar, você até falou sobre essa questão, né, quem tem só ações Brasil estaria levando esse nabo, vamos falar assim. Enquanto o cara que tem investimentos internacionais, até às vezes só pela diferença cambial, o cara às vezes fica já no positivo. A minha pergunta, primeiro, é o seguinte: hoje a gente vê um cenário no Brasil que ele é bem caótico, até por conta disso que a gente tem as ações tão batidas, Preços tão assim, bons, tão né. preços tão atrativos também. É uma incerteza muito grande, aí vem coisa de governo, risco fiscal para lá, incerteza política, aí você tem juros também aqui no Brasil com essa pressão super altista. Como que tá, assim, a sua visão para esse cenário no Brasil e como que você olha esse cenário do ponto de vista de investimentos? Porque a maioria das pessoas, na minha opinião de forma errada, olham para isso e falam: "Bom, vamos ficar de fora, né, não vamos investir mais em Esperar. nada, vamos ficar esperando tudo subir". Só que se tudo subir, vai ter preços muito menos atrativos. Você acha que a gente está vivendo hoje uma oportunidade de alocação, não necessariamente curto prazista, né, mas você acha que é um bom momento para montar Então, posições? isso aí agora vocês prestem atenção nisso, tá. Eu fiz o Leozinho lá da bolha.com tinha 3 anos de idade, Uhum. não teve como participar. De 2008 tinha 10 anos de idade. 2015 eu não tinha dinheiro ainda, não trabalhava. 2020 eu estava me formando, então eu já tinha um pouquinho de conhecimento, mas não tinha experiência nem dinheiro. Uhum. Agora a gente tá vivendo um momento em que muita gente tá esperando, e eu, por exemplo, na minha opinião pessoal, né, eu vou aproveitar muito e pra caramba, porque é o Leozinho que tem mais experiência, um pouquinho mais de conhecimento do que tinha antes, 4 anos atrás, e tem um pouco mais de dinheiro. Então, a gente tá passando por um momento hoje que a gente vê spread de dividendo yield de fundo imobiliário, de ação, spread da NTNB de 5, 6%. Isso aconteceu em curto prazo lá em 2015. Sim. O problema das pessoas, principalmente os brasileiros que têm uma educação financeira muito baixa, é justamente pensar que a crise de hoje é diferente da crise anteriormente, né. E eles sempre ficam pensando: "Ah, não, mas essa crise agora é diferente, o rombo fiscal tá muito maior, a Dilma lá teve rombo fiscal também, mas parece que estava mais previsível, agora a gente não sabe se vai ter reeleição, se não vai ter e tal. Vou esperar um pouco, vamos ver como que se resolve". E aí quando se resolver, meu amigo, não vai ter mais o prêmio de risco. Exato. Eu sempre costumo falar para os alunos e pessoal no YouTube: "Cara, você só vai aproveitar de oportunidade se você tiver com medo. Se você não tiver com medo, é porque não tá mais com preço bom. Se você está se sentindo seguro, é porque o preço já resolveu, já está precificado". Então a gente tem que só ganha dinheiro quem participa do risco. Quem não participa do risco não vai ganhar dinheiro. A bolsa de valores ela não cria valor do nada, ela não cria dinheiro do nada. Você realmente vai ter momentos, e o Warren Buffett fala disso perfeitamente, né, onde a paciência que você tem
e o conhecimento que vem, a paciência só vem do conhecimento, ela transfere literalmente riqueza dos impacientes para os pacientes. Uhum. Tem muita gente impaciente agora com curto prazo, Com certeza. né, então você vê lá Banco do Brasil caindo, você vê a grandes ações perenes caindo, né, teve até um reforcinho agora da bolsa ontem, eu estava vendo, subiu 2 e pouco lá, por Uhum. conta da baixa inflação nos Estados Unidos. Mas, cara, você vê todas essas ações caindo, você vê lucros altos subindo, inclusive. Nos fundos imobiliários, você vê fundos imobiliários muito mais robustos, muito maiores, com operações muito melhores do que era em 2019. Em 2019, você via PVP de fundo imobiliário de 1,2, loucura. Hoje você vê de 0,96, o pessoal não quer comprar. Então, assim, ó, um recado para vocês: se você esperar o negócio resolver, você vai virar o macaco que pula de galho em galho, né? Aí você vai agora para o curto prazo na renda fixa, que tá pagando bem mesmo, não tem como falar que não tá pagando bem. Só que você prefere ganhar 15% por ano agora nos próximos 3, 4, 5 anos, você trava lá 10 anos, beleza. Ou você prefere aportar em algo que tem risco agora e ganhar 200%, 300% no longo prazo. O jogo da bolsa de valores, o jogo de ativos financeiros de renda variável é justamente esse, né? Você conseguir entender que varia mesmo, porque o nome é bem sugestivo, e você conseguir correr esse risco, né? Então, assim, o cenário macroeconômico brasileiro, todo esse problema fiscal que a gente está tendo, todo esse embate político, né? Porque, querendo ou não, isso afeta muito a bolsa. O Uhum. mercado financeiro é o primeiro a sentir isso. Então, o leigo lá que está do lado de fora, que está começando a investir, ele não sente isso primariamente, ele só sente depois. O Sim. mercado financeiro é o primeiro a responder. Então, a gente tem mais clareza do lado de cá. E aí isso complica realmente, assim, você tentar passar isso para pessoas que têm uma ideia muito curto-prazista, você colocar que, pô, vai virar o jogo e tal, não sabemos, não tem ninguém tem bola de cristal, não sabemos como vai virar, mas em algum momento isso vai virar, e se você não participar agora, né, você fica do lado de fora. Claro, você Mais uma vez, né. é. Não, e o pessoal sempre uma coisa interessante de falar é que, assim, o pessoal quando teve lá 2020, que teve a enfim, pandemia, e aí teve circuit breaker pra lá, pra cá, e você via coisas caindo 30, 40, 50%, o pessoal falava: "Bom, agora é a oportunidade". Aí os caras não aproveitavam, depois se arrependiam e falava: "Pô, quando é que a gente vai ter uma outra oportunidade dessa? Será que vai vir?". Eu sinceramente acho que a gente tá vivendo um momento de extrema oportunidade, talvez muito parecido em algumas determinadas ações com a época de pandemia. O po Porque a diferença, na minha visão, é que agora os resultados dos negócios estão mais fortes. Na época da pandemia, os resultados estavam mais fracos por conta da pandemia. Hoje não, hoje tem fundamento de negócio muito bom. Você até mencionou aqui essa projeção de lucros crescendo, enquanto você tem preços caindo. Para mim, é uma das melhores oportunidades que a gente tem hoje, sinceramente, o que são você falou. são oportunidades que tiram um pouco do medo, né. Exato, exato, exatamente. Você tem uma oportunidade com o lucro caindo, você acredita no quê? Na posterior recuperação. Uhum. Agora quando você tem uma oportunidade de preço caindo com lucro já alto, E aí subindo, né, é com é projeção de realmente subir assim, ainda. É, é realmente irracional exato, tentar pensar que você só vai ganhar dinheiro se você for para renda fixa, né. concordo. Você mencionou aqui de Banco do Brasil, deu um exemplo. Eu queria até te perguntar, assim, você falou de setores perenes, né, dessas oportunidades. Onde que você acha que hoje estão realmente as oportunidades dentro desses setores perenes? Porque às vezes, só para fazer minha pergunta um pouco mais clara para o pessoal entender. O pessoal fala: "Ah, a bolsa tá barata". Quando a gente olha indicador, especialmente, preço-lucro projetado para 2 meses de Ibov, o índice, você vê lá, tá um desvio padrão abaixo da média histórica, então tá barato. Só que não é necessariamente porque tá barato que você tem que necessariamente comprar. Pode ter uma coisa muito barata, porque é muito ruim, com um risco muito Isso. grande de falir, de quebrar, não sei, por exemplo, sei lá, varejo, vai, coloca assim. Agora, você tem setores muito bons, perenes, que têm lucros crescendo, preços baixos, aí sim é uma oportunidade. Você mencionou o Banco do Brasil. Você gosta, é o seu banco preferido esse, ou você vê oportunidade em outros bancos também? Depois eu quero te Boa. perguntar de outros setores. Até eu tenho uma canequinha da geração de dividendos que tá escrito Tá, assim, Banco ó, do Brasil? tá bom, Poderia ser, poderia. mas tá escrito assim, ó: "Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser". Então a gente Exato. tem que avaliar muito com o preço. Ontem eu fui numa livraria ali, gigantesca livraria, eu nunca tinha visto uma livraria Uhum. tão grande. E eu vi uma capa de um livro, assim, que eu achei genial, que é o preço é sobre lucro. E aí a gente para avaliar, por exemplo, nessa pergunta dos bancos, quais são qual é o meu banco preferido agora, qual que eu estou aportando mais e o motivo. Se a gente fosse colocar um ranking, com certeza o Banco do Brasil estaria em primeiro lugar. Só que é até desleal a gente fazer essa comparação, porque o Banco do Brasil tem alguns outros riscos atribuídos, né, o Uhum. estatal e tal, enfim, fica com PL, pô, estava com a última vez que eu olhei estava com PL de 3,90, É é isso aí, é loucura, é loucura. loucura. Só que não é o melhor banco na minha opinião, o melhor banco na minha opinião é o Itaú ainda, Uhum. tá. Então só que como a gente tem uma disparidade de preço, dá muita essa custo de oportunidade é muito alto, né. Sim. Então o que o Charlie Munger fala é realmente muito importante. O preço importa sim, e às vezes você pagar muito mais barato numa boa empresa é melhor do que você pagar preço justo numa empresa que é melhor do que ela. Aí você vai colher mais frutos no longo prazo.
Sua maior posição é em Banco do Brasil? Sim, eu invisto no Itaú de maneira indireta através da Itaúsa, Entendi. mas assim, o objetivo não é nem só ter o Itaú, é mais a hold mesmo, o trabalho que Uhum. ela faz e tal, acredito muito na Itaúsa, mas tem lá a posição indireta e 93% do resultado do Itaúsa é Itaú, Uhum. mas minha maior posição em banco é Banco do Brasil. E quando você toma essa decisão de falar, assim, que tá atrativo, você olha para os indicadores, para os múltiplos ou você calcula um preço limite para você que você gosta de aportar? Eu faço tudo isso, né. Uhum. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, eh, lê indicador para te enganar muitas vezes, porque o Pode. indicador é uma foto, né. Então, tome cuidado com os indicadores. Os indicadores eles estão aí para você fazer filtros. Na minha opinião, os indicadores servem para fazer filtros. Então para você não a bolsa tem 500 empresas, você não precisar ler todas as empresas, você passa uns indicadores, fio de indicadores, você vai selecionar algumas empresas, e Uhum. aí você vai destrinchar essas empresas. Então, assim, é pegar o Banco do Brasil, olhar os indicadores deles, às vezes você vai nunca vai comprar Itaú, se for olhar só o indicador. Você nunca vai comprar outro banco, você vai comprar sempre o Banco do Brasil. Então, o interessante é sim você analisar a empresa, olhar resultado trimestral e tal, fazer projeção de lucro. E aí eu sempre traço projeção de lucro para poder olhar dividendo. Eu sou muito adepto do Dividend Invest, principalmente no Brasil. Uhum. Eu acredito que se o Warren Buffett, se o Peter Lynch, Tivessem aqui, se eles tivesse teriam aqui no Brasil, eu cara, concordo 100%. com certeza eles teriam uma estratégia totalmente diferente, Hum. né, porque às vezes o pessoal fala assim: "Não, eu vou investir igualzinho o Warren Buffett", mas o Warren Buffett não é brasileiro, né, meu amigo. Então, Concordo. assim, eu gosto muito de diminuir o meu risco e aumentar meu índice Sharpe através do fluxo de caixa que as empresas me oferecem. Uhum. Então eu sempre prefiro empresas que primeiro, são principalmente em momento de crise, né, eu não vou escolher a small cap super alavancada, não, vou pegar aquelas empresas perenes que têm um bom fluxo de caixa para eu diminuir inclusive o meu risco, diluir esse risco, e com o fluxo de caixa conseguir comprar as coisas descontado, porque no Brasil a gente tem um fenômeno de estar quase sempre descontado, né. É verdade. Eu sempre digo: "O seu maior defeito é normalmente sua maior qualidade". Uhum. O meu maior defeito é eu falar demais, né, às vezes você vai ver que eu tô Não, falando, tá eu tenho que ótimo, me cortar aí. tá ótimo. Então, isso pode ser a minha qualidade, mas pode ser o meu maior defeito também. Maior qualidade da bolsa brasileira é ser descontada. Ela é descontada pra caramba, né, mas Historicamente, né, exato. pode ser o maior defeito também, porque o Hum. cara compra, por exemplo, Banco do Brasil, aí eu consegui comprar acho que dia 4, dia 3 de janeiro a 23,50. Aí o cara imagina daqui um ano, uma pessoa leiga que começou a investir agora há 6 meses, só viu as coisas caindo, aí começou a investir. E daqui um ano ele olha assim para o Banco do Brasil que ele comprou 23, 24, tá 23, 24 ainda. Ele comprou errado agora? Não comprou errado, tá descontado, o negócio tá subindo, o lucro tá subindo. O problema é que demora muito, o mercado aqui é muito ineficiente. Então, renda variável no Brasil, o cara tem que ter, é igual o Peter Lynch fala, se lá nos Estados Unidos o cara tem que ter mais estômago do que cérebro, aqui no Brasil a gente também tem que ter muito mais estômago do que cérebro. O pessoal tem que, na minha visão, não sei se você concorda, mas à medida que o brasileiro, assim, eu falo brasileiro como as pessoas, vai, as pessoas que estão querendo investir, elas começarem a perceber que elas estão investindo em negócios e não em números, acho que elas vão ter essa mentalidade de falar: "Bom, se a cotação não subir num curto espaço de tempo, não tem problema, porque se meu negócio estiver bom, estiver gerando lucro, estiver me pagando uma parcela Aí desse tu lucro, que é o compra mesmo. dividendo, é aí que eu vou querer comprar". Eu dou um exemplo aqui pro pessoal que acompanha, eu falo sempre numa padaria, assim, falo: "Pô, se você é um padeiro, o que que você tá se preocupando no dia a dia? Você tá fazendo mais pão e tem mais cliente comprando seu pão, e você tá gerando mais lucro. Se tivesse uma cotação na porta lá falando: "Ah, hoje sua padaria vale 10, amanhã vale 12, amanhã vale 11", não muda nada pro cara, porque ele tá lá fazendo pão, atendendo os clientes, gerando lucro. Então quando as pessoas tiverem isso, essa mentalidade nas ações, eu acho que muda, assim, esse pensamento que é o que você estava falando É o aqui. que o Charlie Munger falava pro Warren Exato, Buffett, né, é exatamente. o processo da tese do investimento. Uhum, Então, realmente, as pessoas têm que parar de pensar que vai comprar o Banco do Brasil só para receber o dividendo. Tem que comprar o Banco do Brasil pelo que ele é. É exato. totalmente diferente, por exemplo, de fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma garantia real, tem um imóvel, você tem que avaliar o imóvel. Já em ações, você tá comprando a ideia, né. Uhum, E essa ideia ela pode pô, de um celular pode sair milhões e milhões de reais e do mesmo jeito precisa de um patrimônio para ter, por exemplo, Banco BBSE é comparado com o Banco do Brasil, você vê lá o PVP de BBSE, como ela usa praticamente todo o atributo do Banco do Brasil, ela teoricamente é uma empresa mais cara, se você for olhar por indicador, por número, você não vai comprar. exato. Mas é uma das empresas, você abre lá sua carteira, principalmente se você começou a comprar agora de 6 meses para cá, você vai ver que BBSE, Caixa de Seguridade, essas empresas de seguro são as únicas que estão verdinho, o resto tá tudo caindo. Exato. Então você tem que tomar cuidado com armadilhas que você mesmo cria para você, né. Realmente você tem que olhar a tese, você tá investindo não é em algo, você tá investindo numa ideia. Exato. E qual setor, assim, que você diria para o pessoal passar longe, assim? Porque, de novo, muita coisa tá barato, mas não necessariamente tá barato, Hã. que é uma oportunidade. O que que você passaria longe e você não teria de jeito nenhum?
Varejo não tem como ter, né, cara. Varejo não tem como. Pô, não vai ter uma Magazine Luiza, Não, não uma Casas não Bahia. tem como ter um varejo, cara. Eu sou muito avesso aos varejos, até nos fundos imobiliários, quando você vê fundo imobiliário muito concentrado no varejo, eu não gosto tanto. O varejo, ele tem uma dificuldade muito grande no Brasil, né, cara. É algo estrutural brasileiro, porque aqui a inflação come demais. Aí você imagina, Sim. pensa comigo, a Magazine Luiza compra uma geladeira, aí ela vai vender lá, vamos supor, compra a R$ 1.000, vai vender a 1.300, uma margem de 30%, pô, é bom pra caramba. Só que ela parcela isso aí em 12 vezes, cara. Aí você pega uma inflação de 2 dígitos no Brasil, que isso acontece, que normalmente isso vai acontecer. Cara, quando o cara terminar de pagar essa geladeira, se ele pegar esse dinheiro dessa geladeira, você não compra mais com 1.300 outra geladeira igual. É. Então você vai ver a margem líquida da empresa tá 1% negativo. Então é uma coisa que pode dar certo? Pode, não tô falando que não dá certo. Por exemplo, a empresa do esqueci o nome do cara, o Luciano Heng. Sim. Pô, a Van dá uma margem líquida de 12%, a maior o varejista, assim, que eu vejo, a maior margem líquida possível. Tem outras empresas de varejo, tipo o Vulcabras, que também tem uma margem mas você concorda que tem um risco intrínseco Sim, muito maior? muito mais. Então, assim, eu prefiro ter uma empresa tipo BBSE, que tem uma margem líquida absurda, eu prefiro ter Taesa, que tem uma margem líquida de 50%, Uhum. do que correr esse risco ali numa empresa de varejo. Então não é que o setor é ruim, ele é estruturalmente prejudicado. Sim. Então eu prefiro não participar dele. Varejo, aí tem também, por exemplo, eu até tô pensando muito sobre isso, porque eu não gostava de frigorífico. E aí a gente olha para o futuro Brasil, porque você olha para os Estados Unidos, você vê Big Tech tecnologia, não tem como, dominado lá, né. Uhum. Você olha o SP500, aí você pega o SP500 que subiu aí na última década 12% ao ano, você tira as Big Techs dele É, e faz o mesmo índice, só que sem as Big Techs. Cara, você vai ver que andou de lado. exato. Então, se você fosse comparar o Ibovespa com o SP corrigido, sem as Big Techs, cara, você vai ver que tá quase igual. Uhum. Aí você coloca as Big Techs, você consegue ver claramente que os Estados Unidos é o rei da tecnologia. Concordo. Aí você olha pro Brasil, cara, a gente não temos potencial tecnológico para bater isso. A gente é literalmente o celeiro do mundo, né, literalmente celeiro do mundo. Então eu acredito que cada vez mais, quanto mais você aumenta a renda per capita mundial, mais eles vão precisar de proteína. Eu acho que o Brasil vai meio que pender para esse lado, porque soja, milho e tal já é o líder, o Brasil já é líder ali de exportação com quase todos, só que soja e milho serve para produzir proteína. E aí, proteína, eu acredito que o Brasil vai se destacar. Então, eu não Mas você acredito. ainda não tem, está Não tá no tem, não radar. tem. Eu já tive Marfrig e tal, levei fumo no Marfrig. Assim, é um setor meio difícil de você lidar com ele. Eu não acredito nem que seja para agora, e nem vou montar poção também. Mas só um setor assim que eu tô refazendo opiniões para ver se. Porque antes eu classificava ele como os piores setores da bolsa: aviação, varejo, frigoríficos, essas coisas mais varejão mesmo, né? E esse commodity mais sensível. Sim. Então seria esses os piores aí que, se você tá começando, cara, não faz sentido você começar por isso. Você olha o Banco do Brasil descontar desse tanto, não faz sentido você começar É, o por custo isso. de oportunidade, cara. É, Você vai não comprar um negócio muito mais perene, mais previsível, tão descontado. Não precisa ficar alocando capital em outra coisa com mais risco, né. Você pode minimizar o risco e ter um retorno atrativo.